Capítulo 3: Psicanálise. Sigmund Freud, o fundador da psicanálise na passagem do século XIX para o século XX, afirmava que ao construir sua teoria, ele não pretendia formar convicções, mas estimular o pensamento e derrubar preconceitos. Se fosse preciso concentrar numa palavra a descoberta freudiana, essa palavra seria incontestavelmente inconsciente. Sigmund Freud, o fundador da psicanálise. As teorias científicas surgem influenciadas pelas condições da vida social, nos seus aspectos econômicos, políticos, culturais, etc. São produtos históricos criados por homens concretos que vivem em seu tempo e contribuem ou alteram radicalmente o desenvolvimento do conhecimento. Sigmund Freud, 1856-1939, foi um médico vienense que alterou radicalmente o modo de pensar a vida psíquica. Sua contribuição é comparável à de Karl Marx na compreensão dos processos históricos e sociais. Freud usou colocar os processos misteriosos no psiquismo, suas regiões obscuras, isto é, as fantasias, os sonhos, os esquecimentos, a interioridade do homem, como temas de investigação científica. A investigação sistemática desses temas levou Freud à criação da psicanálise. O termo psicanálise é usado para se referir a uma teoria, a um método de investigação e a uma prática profissional, enquanto teoria caracteriza-se por um conjunto de conhecimento sistematizado sobre o funcionamento da vida psíquica. Freud publicou uma extensa obra durante toda a sua vida, relatando suas descobertas e formulando leis gerais sobre a estrutura e o funcionamento da psique humana. A psicanálise, como método de investigação, caracteriza-se pelo método interpretativo, que busca o significado oculto daquilo que é manifestado por meio de ações e palavras ou pelas produções imaginárias, como os sonhos, os delírios, as associações livres, os atos falhos. A prática profissional refere-se à forma de tratamento, à análise, que busca o autoconhecimento ou a cura, que ocorre por meio desse processo de investigação. Atualmente, o exercício da psicanálise acontece de muitas formas. É usado como base para psicoterapias, aconselhamento e orientação. É aplicada no trabalho com grupos e instituições. A psicanálise também é um instrumento importante para a análise e a compreensão dos fenômenos sociais relevantes, as novas formas de sofrimento psíquico, o excesso de individualismo no mundo contemporâneo, a exacerbação da violência e etc. Compreender a psicanálise significa percorrer novamente o trajeto pessoal de Freud, desde a origem dessa ciência e durante grande parte de seu desenvolvimento. A relação entre autor e obra torna-se mais significativa quando descobrimos que grande parte de sua produção foi baseada em experiências pessoais, transcritas com rigor em várias de suas obras, como A Interpretação dos Sonhos e sobre a psicopatologia da vítima cotidiana, da vida cotidiana, dentre outras. Compreender a psicanálise significa também percorrer no nível pessoal a experiência inaugural de Freud e buscar descobrir as regiões obscuras da vida psíquica, vencendo
às resistências interiores, pois se ela foi realizada por Freud, não é uma aquisição definitiva da humanidade, mas tem que ser realizada de novo por cada paciente e por cada psicanalista. A gestação da psicanálise. Freud formou-se em medicina na Universidade de Viena em 1881 e especializou-se em psiquiatria. Trabalhou algum tempo em um laboratório de fisiologia e deu aulas de neuropatologia no instituto onde trabalhava. Por dificuldades financeiras, não pôde se dedicar integralmente à vida acadêmica e de pesquisador. Começou então a clinicar, atendendo pessoas acometidas de problemas nervosos. Obteve, ao final da residência médica, uma bolsa de estudo para Paris, onde trabalhou com Jean-Martin Charcot, 1825-1893, famoso neurologista francês. Identificou a síndrome de Tourette e o mal de Parkinson, que tratava as histerias com hipnose. Em 1886, retornou a Viena e voltou a clinicar, e seu principal instrumento de trabalho na eliminação dos sintomas dos distúrbios nervosos passou a ser a sugestão hipnótica. Em Viena, o contato de Freud com Joseph Breuer, 1842-1925, médico e cientista, também foi importante para a continuidade das investigações. Nesse sentido, o caso de uma paciente de Breuer foi significativo, Anna O., nome fictício para preservar a identidade da paciente. Apresentava um conjunto de sintomas que a faziam sofrer: paralisia com contratura muscular, inibições e dificuldades de pensamento. Esses sintomas tiveram origem na época em que ela cuidava do pai enfermo. No período em que cumprira essa tarefa, ela havia tido pensamentos e afetos que se referiam a um desejo de que o pai morresse. Essas ideias e sentimentos foram reprimidos e substituídos pelos sintomas. Em seu estádio de vigília, Anna O. não era capaz de indicar a origem de seus sintomas, mas, sob o efeito da hipnose, relatava a origem de cada um deles, que estavam ligados às vivências anteriores da paciente, relacionadas com o episódio da doença do pai. Com a rememoração dessas cenas e vivências, os sintomas desapareciam. Esse desaparecimento não ocorria de forma mágica, mas devido à liberação das reações emotivas associadas ao evento traumático, a doença do pai e o desejo inconsciente da sua morte. Freud, em sua autobiografia, afirma que desde o início de sua prática médica usara a hipnose, não só com objetivos de sugestão, mas também para obter a origem dos sintomas. Posteriormente, passou a utilizar o método cartático. Segundo Sigmund Breuer, dominou o método catártico, o tratamento que possibilita a libertação de afetos e emoções ligados a acontecimentos traumáticos que não puderam ser expressos na ocasião da vivência desagradável ou dolorosa. Essa liberação de afetos leva à eliminação dos sintomas. Freud, aos poucos, foi modificando a técnica de Breuer. Abandonou a hipnose, porque nem todos os pacientes se prestavam a ser hipnotizados. Desenvolveu a técnica de concentração, na qual a rememoração sistemática era feita por meio da conversação normal,
e, por fim, acatando a sugestão de uma jovem anônima, abandonou as perguntas e com elas a direção da sessão, para se confiar por completo à fala desordenada do paciente. A descoberta do inconsciente. O esquecido era sempre algo penoso para o indivíduo e era exatamente por isso que havia sido esquecido, e o penoso não significava necessariamente sempre algo ruim, mas podia se referir a algo bom que se perdera ou que fora intensamente desejado. Quando Freud abandonou as perguntas no trabalho terapêutico com os pacientes e os deixou dar livre curso às suas ideias, observou que, muitas vezes, eles ficavam embaraçados, envergonhados com algumas ideias ou imagens que lhe ocorriam. A essa força psíquica que se opunha a tornar consciente, a revelar um pensamento, Freud dominou resistência e chamou de repressão o processo psíquico que visa encobrir, fazer desaparecer da consciência uma ideia ou representação insuportável e dolorosa que está na origem do sintoma. Esses conteúdos psíquicos localizam-se no inconsciente. Tais descobertas desconstituíram a base principal da compreensão das neuroses e impuseram uma modificação do trabalho terapêutico. Seu objetivo era descobrir as repressões e suprimi-las através de um juízo que se aceitasse ou condenasse definitivamente o excluído pela repressão. Considerando este novo estado de coisas, dei ao método de investigação e cura resultante o nome de psicanálise em substituição ao de catártico. Teoria sobre a estrutura do aparelho psíquico. Em 1900, no livro A Interpretação dos Sonhos, Freud apresentou a primeira concepção sobre a estrutura e o funcionamento psíquicos. Essa teoria refere-se à existência de 3 sistemas ou instâncias psíquicas: inconsciente, pré-consciente e consciente. O inconsciente exprime o conjunto dos conteúdos não presentes no campo atual da consciência. É constituído por conteúdos reprimidos, que não têm acesso aos sistemas pré-consciente, consciente, pela ação de censuras internas. Esses conteúdos podem ter sido conscientes em algum momento e terem sido reprimidos, isto é, foram para o inconsciente, ou podem ser genuinamente inconscientes. O inconsciente é um sistema do aparelho psíquico regido por leis próprias de funcionamento. Por exemplo, é atemporal, não existem as noções de passado e presente. O pré-consciente refere-se ao sistema em que permanecem os conteúdos acessíveis à consciência. É aquilo que não está na consciência nesse momento, mas no momento seguinte pode estar. O consciente é o sistema do aparelho psíquico que recebe ao mesmo tempo as informações do mundo exterior e as do mundo interior. Na consciência, destacam-se o fenômeno da percepção, principalmente a percepção do mundo exterior, a atenção e o raciocínio. A descoberta da sexualidade infantil. Freud, em suas investigações na prática clínica sobre as causas e o funcionamento das neuroses, descobriu que a maioria dos pensamentos e desejos reprimidos referia-se a conflitos de ordem sexual,
localizados nos primeiros anos de vida dos indivíduos, isto é, na vida infantil, estavam as experiências de caráter traumático reprimidas, que se configuravam como origem dos sintomas atuais. Confirmava-se, dessa forma, que as ocorrências desse período da vida deixam marcas profundas na estruturação da pessoa. As descobertas colocam a sexualidade no centro da vida psíquica e é postulada a existência da sexualidade infantil. Essas afirmações tiveram profundas repercussões na sociedade puritana na época, pela concepção vigente da infância como inocente. Os principais aspectos dessas descobertas são: a função sexual existe desde do princípio da vida, logo após o nascimento, e não só a partir da puberdade, como afirmavam as ideias dominantes. O desenvolvimento da sexualidade é longo e complexo até chegar à sexualidade adulta, quando as funções de reprodução e de obtenção do prazer podem estar associados, tanto no homem como na mulher. Essa afirmação contrariava as ideias predominantes de que o sexo estava associado exclusivamente à reprodução. A libido, nas palavras de Freud, é a energia dos instintos sexuais e só deles. No processo de desenvolvimento psicossexual, o indivíduo, nos primeiros tempos de vida, encontra o prazer no próprio corpo. O corpo é erotizado, isto é, as excitações sexuais estão localizadas em partes do corpo e há um desenvolvimento progressivo que levou Freud a postular as fases do desenvolvimento sexual em fase oral. É a primeira fase do desenvolvimento libidinal. A zona de erotização é a boca e está ligada, em um primeiro momento, à sucção e, portanto, ao ato de alimentar-se e, posteriormente, se desliga dessa função nutritiva e se torna autoerótica. Fase anal. A zona de erotização é o ânus, ligada à função de defecação, tanto na retenção quanto na expulsão das fezes, apropriação de controle esfincteriano. Fase fálica. A zona de erotização é o órgão sexual. A masturbação é um comportamento exploratório, faz parte dessa etapa e produz prazer. Essa fase se caracteriza pelo ápice e declínio do complexo de Édipo. Período de latência. Caracteriza-se por uma diminuição nas atividades sexuais, isto é, há um intervalo na evolução da sexualidade que se prolonga até a puberdade. Freud dá como referência para o declínio da sexualidade infantil, associada ao declínio do complexo de Édipo, à idade de 5 ou 6 anos. Nesse período, há um desenvolvimento de sentimentos fraternos, a curiosidade sobre o mundo, o início da formação de uma escala de valores morais. Fase genital. Essa última fase do desenvolvimento sexual é atingida na puberdade. As pulsões parciais, boca, ânus, se originam sob o primado das zonas genitais e o objeto de erotização ou de desejo não está mais no próprio corpo, mas em um objeto externo ao indivíduo, o outro. No decorrer dessas fases, sucedem-se vários processos e ocorrências. Nesses eventos, destacam-se o complexo de Édipo, pois é um torno dele que ocorre a estruturação da vida psíquica do sujeito. Acontece entre 5
3 e 5 anos, durante a fase genital. No complexo de Édipo, a mãe é o objeto de desejo do menino e o pai é o rival que impede seu acesso ao objeto desejado. Ele procura então ser o pai para ter a mãe, escolhendo-o como modelo de comportamento e identificação e passando a internalizar as regras e as normas sociais representadas e impostas pela autoridade paterna. Posteriormente, por medo da perda do amor do pai, o menino desiste da mãe, isto é, ela é trocada pela riqueza do mundo social e cultural. O garoto pode, então, participar do mundo social, pois tem suas regras básicas internalizadas por meio da identificação com o pai. Esse processo também ocorre com as meninas, com as figuras de desejo e de identificação invertidas. Freud fala em Édipo feminino, explicando alguns conceitos. Antes de prosseguirmos um pouco mais com as descobertas fundamentais de Freud, é necessário esclarecer alguns conceitos que permitem compreender as informações colocadas aqui de um modo dinâmico e sem considerá-los processos mecânicos e compartimentados. Esses aspectos também são postulações de Freud, e seu conhecimento é fundamental para compreender a continuidade do desenvolvimento de sua teoria. No processo terapêutico e de postulação teórica, Freud, inicialmente, entendia que todas as cenas relatadas pelos pacientes tinham de fato ocorrido. Posteriormente, descobriu que poderiam ter sido imaginadas, mas com a mesma força e consequências de uma situação real. Aquilo que para o indivíduo assume valor de realidade é a realidade psíquica. E é isso o que importa, mesmo que não corresponda à realidade objetiva. 2. O funcionamento psíquico é concebido a partir de 3 pontos de vista. O econômico, existe uma quantidade de energia que alimenta os processos psíquicos. O tópico, o aparelho psíquico é constituído de um número de sistemas que são diferenciados quanto à sua natureza e seu modo de funcionamento, o que permite considerá-lo como lugar psíquico. E o dinâmico. No interior do psiquismo existem forças que entram em conflito e estão permanentemente ativas, das quais a origem é a pulsão. Compreender os processos e os fenômenos psíquicos é considerar os 3 pontos de vista simultaneamente. A pulsão refere-se a um estado de tensão que busca, por meio de um objeto, a supressão desse estado. Eros é a pulsão de vida e abrange as pulsões sexuais e as de autoconservação. Thanatos é a pulsão de morte, que pode ser autodestrutiva ou estar dirigida para fora e se manifestar como pulsão agressiva ou destrutiva. 4. Sintoma. Na teoria psicanalítica, é uma produção, quer seja um comportamento, quer seja um pensamento, resultante de um conflito psíquico entre o desejo e o mecanismo de defesa. O sintoma, ao mesmo tempo em que sinaliza, busca encobrir um conflito, substituir a satisfação do desejo. Ele é ou pode ser o ponto de partida da investigação psicanalítica na tentativa de descobrir os processos psíquicos encobertos que determinam a sua formação. Os sintomas de Ana O eram a paralisia e os distúrbios de pensamento. Hoje, o sintoma da colega da sala de aula é recusar-se a comer.
A segunda teoria do aparelho psíquico. Entre 1920 e 1923, Freud remodela a teoria do aparelho psíquico e introduz os conceitos de id, ego e superego, para referir-se aos três sistemas da personalidade. O id constitui o reservatório da energia psíquica e é onde se localizam as pulsões, a de vida e a de morte. As características atribuídas ao sistema inconsciente na primeira teoria, nesta teoria são atribuídas ao id, que é regido pelo princípio do prazer. O ego é o sistema que estabelece o equilíbrio entre as exigências do id, as exigências da realidade e as ordens do superego. Procura dar conta dos interesses do sujeito. É regido pelo princípio da realidade, que, com o princípio do prazer, rege o funcionamento psíquico. É um regulador na medida em que altera o princípio do prazer para buscar a satisfação, considerando as condições objetivas da realidade. Nesse sentido, a busca do prazer pode ser substituída pelos evitamento do desprazer. As funções básicas do ego são percepção, memória, sentimentos e pensamento. O superego origina-se com o complexo de Édipo, a partir da internalização das proibições, dos limites e da autoridade. A moral e os ideais são funções do superego. O conteúdo do superego refere-se a exigências sociais e culturais. Para compreender a constituição do superego, é necessário introduzir a ideia de sentimento de culpa. Nesse estado, o indivíduo sente-se culpado por alguma coisa errada que fez, o que parece óbvio, ou que não fez e desejou ter feito. Alguma coisa considerada má pelo ego, mas não necessariamente perigosa ou prejudicial. Pode, pelo contrário, ter sido muito desejada. Por que então é considerada má? Porque alguém importante para ele, como o pai, por exemplo, pôde puni-lo por isso. E a principal punição é a perda do amor e do cuidado dessa figura de autoridade. Portanto, por medo dessa perda, deve-se evitar fazer ou desejar fazer a coisa má, mas o desejo continua e por isso existe a culpa. Uma mudança importante acontece quando essa autoridade externa é internalizada pelo indivíduo. Ninguém mais precisa lhe dizer não. É como se ele ouvisse essa proibição dentro dele mesmo. Agora, não importa mais a ação para sentir-se culpado. O pensamento, o desejo de fazer algo mal, se encarrega disso. E não há como esconder de si mesmo esse desejo pelo proibido. Com isso, o mal-estar instala-se definitivamente no interior do indivíduo. A função de autoridade sobre o indivíduo será realizada permanentemente pelo superego. É importante lembrar aqui que, para a psicanálise, o sentimento de culpa origina-se na passagem pelo complexo de Édipo. O sentimento de culpa é usado na psicanálise em uma concepção bastante ampla. Pode se referir a autorrecriminações, mesmo que uma parte dele esteja inconsciente, castigos e sofrimentos infligidos a si mesmo, autodepreciação e pode, em casos extremos, levar ao suicídio. Ou seja, o sentimento de culpa pode variar desde uma manifestação normal até um grau mais intenso, que o localiza como adoecimento grave.
O ego e, posteriormente, o superego são diferenciações do id, o que demonstra uma interdependência entre esses três sistemas, retirando a ideia de sistemas separados. O id refere-se ao inconsciente, mas o ego e o superego têm também aspectos ou partes inconscientes. É importante considerar que esses sistemas não existem como uma estrutura vazia, mas são sempre habitados pelo conjunto de experiências pessoais e particulares de cada um, que se constitui como sujeito em sua relação com o outro e em determinadas circunstâncias sociais. Isso significa que, para compreender determinado comportamento ou modo de estar no mundo, é necessário resgatar a história pessoal do sujeito, que está ligada à história de seus grupos e da sociedade em que vive. Os mecanismos de defesa. A percepção de um acontecimento no mundo externo ou do mundo interno pode ser algo muito constrangedor, doloroso, desorganizador. Para evitar esse desprazer ou sofrimento, a pessoa pode deformar ou suprimir a realidade. Deixa de registrar percepções externas, afasta determinados conteúdos psíquicos, interfere no pensamento. São vários os mecanismos que o indivíduo pode usar para realizar essa deformação da realidade. Chamamos de mecanismo de defesa. São processos inconscientes realizados pelo ego, isto é, ocorrem independentemente da vontade do indivíduo. Para Freud, defesa é a operação pela qual o ego exclui da consciência os conteúdos indesejáveis, protegendo dessa forma o aparelho psíquico. O ego, uma instância a serviço da realidade externa e sede dos processos defensivos, mobiliza esses mecanismos que suprimem ou dissimulam a percepção do perigo interno, em função de perigos reais ou imaginários localizados no mundo exterior. Esses mecanismos são: recalque. O indivíduo não vê, não ouve o que ocorre. Existe a supressão de uma parte da realidade. Esse aspecto que não é percebido pelo indivíduo faz parte de um todo e, ao ficar invisível, altera, deforma o sentido do todo. É como se, ao ler esta página, uma palavra ou uma das linhas não estivesse impressa, e isso impede-se a compreensão da frase ou desse outro sentido para o que está escrito. Um exemplo é quando entendemos uma proibição como permissão, porque não ouvimos o não. O recalque, ao suprimir a percepção do que está acontecendo, é o mais radical dos mecanismos de defesa. Os demais referem-se às deformações da realidade. Formação reativa. O ego procura afastar o desejo que vai em determinada direção, e para isso, o indivíduo adota uma atitude oposta a esse desejo. Um bom exemplo são as atitudes exageradas, ternura excessiva, superproteção, que escondem o seu oposto, no caso, uma hostilidade intensa. Aquilo que aparece, o comportamento, visando a esconder do próprio indivíduo suas verdadeiras motivações, o desejo, para preservá-lo de uma descoberta acerca de si mesmo que poderia ser bastante dolorosa. É o caso da mãe que superprotege o filho, do qual tem muita raiva porque atribui a ele muitas de suas dificuldades pessoais. Para muitas dessas mães, pode ser aterrador admitir essa hostilidade em relação ao filho. Regressão. O indivíduo retorna às etapas anteriores de seu desenvolvimento.
é uma passagem para modos de expressão mais primitivos. Um exemplo é o da pessoa que enfrenta situações difíceis com bastante ponderação, mas ao ver uma barata sob a mesa, aos berros. Com certeza não é só a barata que ela vê na barata. Projeção é uma confluência de distorções do mundo externo e interno. O indivíduo localiza, projeta algo de si no mundo externo e não percebe aquilo que foi projetado como algo seu que considera indesejável. É um mecanismo de uso frequente e observável na vida cotidiana. Um exemplo é o jovem que critica os colegas por serem extremamente competitivos e não se dá conta de que também o é, às vezes, até mais que os colegas. Racionalização. O indivíduo constrói uma argumentação intelectual convincente e aceitável, que justifica os estados deformados da consciência, isto é, uma defesa que justifica as outras. Portanto, na racionalização, o ego coloca a razão a serviço do irracional e utiliza para isso o material fornecido pela cultura ou mesmo pelo saber científico. Dois exemplos: o pudor excessivo, formação reativa, justificado com argumentos morais, e as justificativas ideológicas para a destrutividade presente na guerra, no preconceito e na defesa da pena de morte. Além desses mecanismos de defesa do ego, existem outros: denegação, identificação, isolamento, anulação retroativa, inversão e retorno sobre si mesmo. Todos nós os utilizamos em nossa vida cotidiana, isto é, deformamos a realidade para nos defender de perigos internos ou externos, reais ou imaginários. O uso desse mecanismo não é em si patológico, contudo, distorce a realidade e só o seu desvendamento pode nos fazer superar essa falsa consciência, ou melhor, ver a realidade como ela é. Psicanálise, aplicações e contribuições sociais. A característica essencial do trabalho psicanalítico é o deciframento do inconsciente e a integração de seus conteúdos na consciência. Isso porque são esses conteúdos desconhecidos e inconscientes que determinam, em grande parte, a conduta das pessoas e dos grupos, as dificuldades para viver, o mal-estar, o sofrimento ou o seu modo de obter satisfação. A finalidade desse trabalho investigativo é o autoconhecimento, que possibilita lidar com o sofrimento, criar mecanismos de superação das dificuldades e dos conflitos em direção a uma produção humana mais autônoma, criativa e gratificante de cada indivíduo, dos grupos, das instituições e da coletividade. Nessa tarefa, muitas vezes bastante desejada pelo paciente, é necessário que o psicanalista ajude a desmontar pacientemente as resistências inconscientes que dificultam a passagem dos conteúdos inconscientes para a consciência. A apresentação social, a ideia da psicanálise ainda é, em pleno século XXI, bastante estereotipada em nosso meio. Associamos a psicanálise com o divã, com o trabalho de consultório excessivamente longo e só possível para as pessoas de alto poder aquisitivo. Essa ideia correspondeu, durante muito tempo, à prática nessa área que se restringia exclusivamente ao consultório. Contudo, há várias décadas, é possível constatar a contribuição da psicanálise e dos psicanalistas em várias áreas da saúde mental. Historicamente, é importante lembrar a contribuição do psiquiatra e psicanalista
D.W. Winnicott, cujos programas radiofônicos transmitidos na Europa durante a Segunda Guerra Mundial orientavam os pais na criação dos filhos, ou a contribuição de Anna Freud para a educação, e mais recentemente as contribuições de François Douto e Maud Manoni para o trabalho com crianças e adolescentes em instituições, hospitais, creches e abrigos. Atualmente, e inclusive no Brasil, os psicanalistas estão debatendo o alcance social da prática clínica, visando torná-la acessível a amplos setores da sociedade. Um exemplo é o uso de seu arcabouço teórico e técnico para instrumentalizar o trabalho ligado aos equipamentos de saúde, como os Centros de Atendimento Psicológico, CAPS, ou os consultórios de rua. Os psicanalistas também estão voltados para a pesquisa e a produção de conhecimento que possam ser úteis na compreensão de fenômenos sociais graves, como o aumento do desenvolvimento do adolescente com a criminalidade, o surgimento de novas, antigas, formas de sofrimento produzidas pelo modo de existência no mundo contemporâneo, as drogadições, a anorexia, a síndrome do pânico, a excessiva medicalização do sofrimento, a sexualização na infância. Enfim, os psicanalistas procuram compreender os novos modos de subjetivação e de existir, as novas expressões que o sofrimento psíquico assume. A partir dessa compreensão e de suas observações, buscam criar modalidades de intervenção no social visando superar o mal-estar na civilização. Aliás, o próprio Freud, em várias de suas obras, O Mal-Estar na Civilização, Reflexões para o Tempo de Guerra e Morte, coloca questões sociais e ainda atuais como objeto de reflexão, o que nos faz pensar e ver o que mais nos incomoda, a possibilidade constante de dissociação dos vínculos sociais. O método psicanalítico, usado para desvendar o real, compreender o sintoma individual ou social e suas determinações, é o interpretativo. É a busca para ir além das aparências. No caso da análise individual, o material de trabalho do analista são os sonhos, as associações livres, os atos falhos, os esquecimentos, as substituições de palavras, etc. Em cada um desses caminhos de acesso ao inconsciente, o que vale é a história pessoal. Cada palavra, cada símbolo tem um significado particular para cada indivíduo, o qual só pode ser apreendido a partir de sua história, que é absolutamente única e singular. Por isso, diz que, a cada nova situação, realiza-se novamente a experiência inaugurada por Freud no início do século XX. A experiência de tentar descobrir as regiões obscuras da vida psíquica.